Muito bem, então. Para quem não me conhece ainda, eu sou a tia Vera Barreto, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Louveira, e eu só tenho que agradecer, né? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, que tem nos concedido essa oportunidade, é um desejo que eu já tinha há muito tempo no meu coração, mas como diz, né, a Bíblia, há tempo para todas as coisas, e chegou o tempo, né, que o Senhor tem nos levantado para a gente poder compartilhar daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Eu tenho que agradecer ao meu esposo, pastor Gilberto Barreto, que é uma bênção na minha vida, que todo esse trabalho da Glorinha Ensina, ele tem nos apoiado, tem estado junto, tem nos aconselhado, tem participado, e ele é uma bênção mesmo. Quero agradecer a toda a equipe da Glorinha Ensina, são pessoas maravilhosas, queridas, amados do meu coração. Estou aprendendo muito com eles, porque não pensem vocês que a tia Vera está sozinha. Não, tem toda uma equipe que está me ajudando, que está me apoiando, que está me ensinando. Então eu fico com essa parte assim, mais didática, né? E eles têm aí me aconselhado muito em algumas coisas, tá bom? E eu quero agradecer também a todos vocês que estão participando dessa live, que estão participando deste curso. Como eu disse, nós teremos 8 aulas, né? 8 lives, de terças e quintas-feiras, das 8 às 8h30. Vamos fazer o possível para começar e terminar no horário certo. Eu fiz algumas anotações aqui para eu poder não esquecer, né? E as aulas, né, que vão ser ministradas, então, elas são a importância de ministrar com criatividade, recursos didáticos, explorando os 5 sentidos, atividades dinâmicas, jogos e brincadeiras, transformando brincadeiras, e também assim, a gente vai apresentar para vocês algumas ideias de dinâmicas, né? Algumas são ideias, talvez você até conheça, outras são possibilidades novas que nós vamos apresentar para vocês, e também vamos passar para vocês esse visual, que é um visual exclusivo da Glorinha Ensina, tá? Essa bonequinha é a bonequinha Tina, uma história que o Senhor colocou no nosso coração em sonho, né? E eu acabei transformando no visual, nós acabamos transformando no visual, e eu tenho certeza que vai ser de bênção e vocês vão amar essa história, tá certo? Muito bem, então um último recadinho, você que está participando dessa live e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos deixar o link e você entra no grupo do WhatsApp, porque é importante, porque todo o material de apoio, as apostilas, os esboços, os moldes, né? Não somente o molde da Tina, como outros moldes e esboços de lições, nós vamos publicar lá no grupo, tá bom? Então, se você não participa ainda do nosso grupo, participa, nós vamos deixar o link e você então pode entrar lá e participar, tá bom? Meninas e meninos, eu quero deixar um versículo antes de nós começarmos, né? Eu quero deixar um versículo para meditação de vocês. E o corpo, né? Assim, a nossa live, ela vai ter sempre esse formato, tá? Nós vamos começar com oração, porque nós não podemos fazer nada sem oração, e com um versículo para nossa meditação, amém? Então, o versículo que eu quero deixar hoje, ele está lá em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim: o que vocês fizerem, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, tá? Talvez esteja diferente da de vocês. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem, é o 23 e o 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E por que eu escolhi esse versículo hoje? Algumas pessoas, né, nós temos contato com algumas tias, algumas pessoas que trabalham no Ministério Infantil, e algumas comentam com a gente, né, da dificuldade que muitas vezes a gente tem.
A gente se aplica em fazer um visual, a gente se aplica em estudar a palavra, a gente se aplica em fazer lembrancinhas. E aí, depois, quando tudo isso está pronto, que nós vamos, que nós apresentamos, ou na sala de aula, ou no culto, a gente não tem assim um retorno que eu digo no sentido de um apoio. Muitas vezes são pastores, muitas vezes os pais, muitas vezes as próprias crianças, muitas vezes algumas pessoas da nossa equipe, né? E eu tô falando assim de uma maneira geral, daquilo que algumas pessoas comentam com a gente. Então, assim, tudo o que nós formos fazer, nós devemos fazer como que se fizesse para o Senhor, como disse esse versículo, não esperando de maneira alguma a recompensa ou reconhecimento de alguém, porque o nosso galardão, a nossa recompensa já está lá no céu, e o Senhor tem visto e está vendo tudo que nós estamos fazendo. Então, a própria palavra também diz que se nós fazemos alguma coisa esperando algo aqui da terra, o nosso galardão já está ganho, não é? Então, que nós possamos, cada dia e tudo aquilo que nós nos aplicarmos a fazer, nós fazermos para o Senhor, para o reino de Deus, na esperança de que aquilo que nós estamos fazendo, de alguma maneira, vai chegar em alguém que esteja precisando. Amém? Combinado? Muito bem, então, vamos começar agora. Nós vamos acompanhar pela apostila, tá? Quem não tem a apostila está lá no grupo do WhatsApp. Se você imprimiu, acompanhe pela apostila. Se você não imprimiu e quiser fazer alguma anotação, pode estar fazendo alguma anotação aí, tá bom? Então, muito bem. Na nossa apostila tem um título, né? Que diz assim, como tudo começou. E aí, então, eu coloquei um texto que eu vou ler para vocês, de como tudo na nossa vida começou. Então diz assim, o livro da criação nos conta sobre a criatividade do nosso Pai amoroso. O primeiro capítulo mostra como o Senhor, através da sua palavra, criou todas as coisas. Podemos contemplar o cuidado, o bom gosto e a criatividade do nosso amado Senhor em cada detalhe. A cada criação, o Senhor se alegrava. Estava tudo perfeito e o resultado não podia ser outro. Um mundo lindo, cheio de cores, sabores, sons e odores, cheio de detalhes que só poderia vir mesmo das mãos deste Deus tão perfeito. E foi aí um texto que eu coloquei, porque assim, quando a gente fala de criatividade, a gente não tem como não pensar na criação, não é? A gente vai pensar, por exemplo, nas plantas. Quantas espécies de plantas existem? Cada uma diferente da outra. Tudo, não existe nada que seja parecido. Até mesmo os irmãos gêmeos não são idênticos. Eles podem ser idênticos aparentemente, mas ali o DNA, enfim, é diferente. Então o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus criativo e nós herdamos essa criatividade do nosso Pai. Um filho não herda alguns aspectos do seu pai biológico? Então, nós herdamos essa criatividade do nosso Pai. Nós não podemos dizer, eu não tenho criatividade, eu não tenho. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos olhar para tudo que foi criado. Os animais, as flores cada um com seu cheiro, cada um com a sua cor. Gente, é um Deus criativo e é esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nos capacita. Então, se alguém acha, eu não tenho criatividade, não sou criativa, peça a Deus, Ele dá. Na verdade, eu acho que eu penso que já está aí com você, mas peça para o Senhor revelar. Combinado? Amém? Então, a partir de hoje, né, ninguém mais falando, não tenho criatividade, não sei fazer, né? Tá bom? Vai lá. Vamos seguindo aqui, então, na nossa apostila. Seguindo os passos do mestre. Para ilustrar aquilo que queria ensinar, eu acho que eu vou ficar um pouco mais para trás, porque eu acho que vocês estão me vendo muito perto, né? Então, peraí. Podem ir comentando se quiserem, tá? Vamos lá. Seguindo os passos do mestre.
Para ilustrar aquilo que queria ensinar, Jesus buscava recursos, pois assim seria melhor compreendido. Por exemplo, para ilustrar os possíveis caminhos que a palavra pode trilhar, ele comparou o coração do homem aos tipos de solo de uma plantação. Está lá na parábola do semeador, né? Então, o solo pedregoso, o solo entre espinhos, a beira do caminho e a boa terra. Está lá em Mateus, no capítulo 13, do 1 ao 9 e as outras referências, né? E tem tantas outras parábolas, né, que o Senhor utilizou para falar coisas do reino do céu, para ensinar sobre o reino do céu. Então, ele usava aquilo que ele tinha em mão, aquilo que era de conhecimento das pessoas que estavam ouvindo ele, para poder ensinar, né? Para que as pessoas compreendessem. Eu acho que deve ter travado. Alguém comenta alguma coisa só para eu ver se travou ou se não travou, tá bom? E no Antigo Testamento também nós temos algumas referências, né, de parábolas e de ilustrações que foram utilizadas pelos profetas, enfim, para poder trazer à luz aquilo que o Senhor queria dizer, né? Nós temos como exemplo Jeremias, lá no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, quando Deus, né, quando o Senhor, ele manda Jeremias, manda o profeta descer à casa do oleiro. Então, assim, era um recurso que o Senhor usava daquilo que estava ali à mão dele. Por esse motivo, nós podemos sim nos apropriar de recursos para poder ministrar a palavra do Senhor para as crianças e para o público em geral. Amém? Vamos lá, então. Qual a importância de nós planejarmos aulas ou cultos infantis criativos? Todos os dias nós nos deparamos com as novidades que o mundo apresenta. Essas novidades estão na programação da TV, nos jogos, nos brinquedos, nos aparelhos eletrônicos, nas propagandas cada vez mais coloridas, elaboradas e criativas. O mundo não tem limite, faz de tudo e usa de todos os artifícios para chamar a nossa atenção. E no objetivo de nós levarmos a palavra de Deus para as crianças, nós não podemos ficar para trás. Nós temos que, assim, como que eu vou dizer, competir com o mundo, né, para fazer com que a palavra chegue. E competir com o mundo nem sempre é muito fácil, porque o mundo, ele oferece coisas bonitas, ele oferece coisas que chamam a atenção. Teve uma vez, vou contar uma experiência que nós tivemos. Teve uma vez que nós preparamos uma escola bíblica, uma EBF, melhor dizendo. Nós preparamos uma EBF. Nos programamos, fizemos os convites, tudo certinho, tudo bonitinho, a decoração da igreja estava tudo certo, né? Passamos o carro de som, estava tudo certinho, tudo bonitinho. Só que nós esquecemos de um detalhe. No mesmo dia que aconteceu a nossa EBF, o Papai Noel ia chegar na cidade. Então, quer dizer, algumas pessoas participaram da nossa EBF, mas bem naquele horário nós tivemos que competir com a chegada do Papai Noel. E não foi só a chegada do Papai Noel. Na chegada do Papai Noel ia ter pipoca, ia ter pula-pula, ia ter piscina de bolinha, ia ter brincadeira, enfim, né? Então, nós temos que estar assim, sempre à frente. Nós temos que buscar mesmo essa capacitação do Senhor e estarmos à frente para poder competir com o mundo, para poder chegar antes e alcançar o coração das crianças, não é? Por exemplo, se você convidar uma criança, né, para vir para uma EBF, uma escola bíblica dominical, uma EBF, um culto, enfim, e você der para ela a opção dela jogar videogame, falar assim, olha, você pode ir na EBF se você quiser, mas se você não quiser, pode ficar jogando videogame. O que é que vocês acham que ela vai escolher? Possivelmente, né, a grande maioria vai escolher
jogar o videogame, porque é uma coisa que atrai, não é? Por isso que a gente tem que sair da mesmice, né? A gente tem que buscar do Senhor, como eu estou dizendo, e eu vou frisar bem, a gente tem que buscar do Senhor a capacitação para Ele nos dar estratégia, para poder alcançar e chamar a atenção das crianças, né? E do público que a gente está querendo alcançar, não é? Claro que tem limite, claro que tudo dentro da palavra, não é? Eu não sou a favor de que vale qualquer coisa para pregar o evangelho, porque quando a gente fala assim, vale qualquer coisa, vale tudo, tudo é válido, sabe? Eu acho que a gente abre aí um leque muito grande e a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas, inclusive algumas coisas que nós temos visto mesmo, né? Mas se está dentro da palavra do Senhor, se nós oramos, se nós buscamos de Deus, vai em frente, porque o Senhor, Ele aprova e com certeza o trabalho, ele vai ser um sucesso em nome de Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a criatividade. O que é a criatividade? Criatividade, então, segundo o Google, é inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer seja no campo artístico, quer seja no científico, esportivo e etc. Essa referência, ela é do Google. E eu quero já abrir um parênteses aqui, que eu não falei no início. Quem tem a nossa apostila vai ver que eu não fiz bibliografia, mas a referência de tudo está no corpo da apostila, tá? Então, tudo que for mencionado aqui, que não for nosso, que não for de nossa autoria, nós vamos mencionar, ok? Então, é isso, é inventividade, a criatividade é isso, inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos. E eu grifei o natos ou adquiridos, porque quando nós pensamos nessa definição, nós não limitamos a criatividade como uma qualidade que algumas pessoas têm e outras não têm. A criatividade, ela estava presente, como eu li no texto da criação, né? Lá de Gênesis, ela estava presente em todos os passos da criação, principalmente no que diz respeito quando o Senhor ele criou o homem, né? Que ele mesmo disse, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom, que estava tudo certo, que era muito certo. E como eu disse, nós herdamos isso do Senhor, nós herdamos isso do nosso Pai, não é? Então eu posso dizer, eu posso pensar que todos nós somos criativos, não é? A Flávia Greggio, ela faz um comentário no livro dela, Mala de Ideias, e é um livro muito bom, e ela diz o seguinte, que a criatividade, ela é demonstrada nas coisas mais simples que se pode imaginar. Uma mudança de receita, uma combinação de roupa, ou numa forma de contar ou narrar a história, isso a gente vai falar mais pra frente. Então assim, você já pegou uma receita de bolo, e tá lá a receita bonitinha, certinha. Só que quando chega, por exemplo, lá no ingrediente do fermento, por exemplo, né? Tá lá, 1 colher de fermento. Aí você pensa assim, já sei, eu vou colocar só meia colher de fermento e eu coloco meia colher de bicarbonato. O bolo vai ficar mais fofinho, vai ficar mais gostoso, vai ficar do jeito que eu gosto mais, e tal, e tal, e tal. Você já fez isso? Quem nunca? Não é? Quem nunca mudou uma receita? Se você já fez isso, você criou uma receita. Então você é criativa, você é criativo, você tem criatividade. Na hora que a gente vai se vestir, aí você vai lá no guarda-roupa e você vai pegar uma calça, uma camiseta, uma blusa, um vestido, uma saia que combine com um acessório ou uma blusa que combine com um sapato. Você está criando, não deixa de ser uma criação. Então assim, todos os dias nós somos convidados a criar. E todos os dias nós criamos, não é? Só que a coisa é tão assim feita no automático que a gente não percebe isso, não é? Então, se você já mudou uma receita, com certeza você é criativa ou criativo, porque você criou alguma coisa, não é? Então, eu coloquei aqui ainda. Sendo assim, entendemos que a criatividade
é algo que todos podem ter, ou melhor, que todos temos, que ela pode ser aperfeiçoada ou não. A gente pode querer muito, depender de ser criativa, ou simplesmente ela não vai fazer falta na nossa vida e não vai fazer falta para nada, né? O nosso cotidiano, a nossa vida cotidiana, ela interfere muito na nossa criatividade. Eu não sei se eu já comentei, acho que não, né? Talvez vocês não saibam. Eu trabalho com artesanato e todos os dias eu tenho que inovar, eu tenho que criar alguma coisa. Quando eu faço de repente um visual, eu tenho que pensar na roupa, eu vou colocar botãozinho ou eu vou colocar EVA, vai ser botãozinho de verdade? Eu vou colocar uma chupetinha de verdade? Eu vou usar o bolinho? Como que eu vou fazer? Então assim, como eu trabalho com artesanato, eu não vou dizer assim que eu sou mais criativa, não, mas eu tenho essa necessidade, pelo meu próprio trabalho, eu tenho essa necessidade de criar, de inventar, não é? Agora, se eu pegar, vamos supor, eu de um lado e uma pessoa que trabalha num caixa de banco, por exemplo, quem que você acha que a criatividade vai estar ali mais aflorada, não é? Eu acho que sou eu, porque o caixa do banco, ele trabalha ali naquele trabalho, ele é metódico, ele tá ali na rotina dele. Então, ser criativo ou não ser criativo não vai fazer falta. Mas eu tenho certeza que a criatividade está lá também com ele, guardadinha, e na hora certa que ele precisar, ela vai aflorar. Amém? Então, de novo, nada de falar não sou criativa, não tenho criatividade, nada disso, tá bom? Vamos lá, então. Sobre os recursos didáticos. Para que nossas aulas ou os cultos sejam mais criativos e atrativos, nós podemos incluir alguns recursos didáticos como ferramentas. Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino, aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos. Essa referência eu peguei no Google também, não tem um site definido, tá bom? E o recurso didático, ele pode ser visual, sonoro, olfativo, gustativo ou tátil, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouquinho, tá bom? E o recurso, então, ele facilita a nossa aprendizagem e ele pode ser simples ou sofisticado, tá? E lembrando também que a falta de recurso financeiro, ela não pode ser desculpa para nós não sermos criativos e criativas, para que a nossa aula não tenha um algo a mais. E aí, então, eu trouxe alguns exemplos de recursos que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Então, eu trouxe um exemplo de uns recursos simples. Deixa eu pegar todos aqui que eu tenho, esses aqui também. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles com vocês, tá? Então, nós vamos ministrar, sabemos que nem sempre o departamento infantil tem um caixa muito alto, né? E muitas vezes a gente tem que trabalhar ali com aquilo que a gente tem em mãos, certo? Por exemplo, esses recursos visuais. Um recurso visual simples, tá? Super válido, vou colocar aqui, super válido. Eu imprimi, peguei da internet, imprimi, tá vendo? Pintei, nem imprimi colorido, porque a impressão colorida ela fica mais cara, tá bom? Recortei e colei no palito de sorvete. Assim eu fiz um palitoche, tá? Você leva para a sala de aula ou para o culto, claro que esse tamanho que eu fiz, ele é um pouco pequeno, então se é para uma sala de aula, ele é perfeito. Claro que se fosse para um culto onde o espaço é muito maior, onde tem muito mais crianças, então aí a gente já teria que fazer alguma coisa maior. Mas nesse tamanho, e eu trouxe mesmo para vocês verem algo simples, tá? Então eu fiz, se não me engano, foi para contar a história de Samuel. Ana, Samuel,
a túnica e o Eucana. Gente, muito simples, algo que a gente tem ali na mão. Aí você fala assim para mim, ai, tia Vera, mas eu não tenho como imprimir impressora na minha casa e eu não tenho o valor certo, o valor que dá, eu não tenho dinheiro para poder gastar com a impressão, tá bom? Então vamos lá. Um chapéuzinho que você faz com dobradura e ele pode ser o chapéu de Naamã. Você vai, vou colocar assim, assim, né? Você vai ministrar sobre Naamã, então você pode fazer um chapéuzinho desse, tá? Que é um chapéuzinho de soldado. Naamã era um soldado, ele era o chefe do exército, né? Não deixava de ser um soldado. Para falar que ele tinha lepra, você pode colocar band-aids ou esparadrapos no seu braço, no seu rosto, ou chamar alguma criança para poder estar te auxiliando. Então, gente, muito simples. Olha isso. E eu tenho certeza que isso vai ficar gravado com as crianças. Elas vão guardar no coração delas. Muito melhor do que você simplesmente chegar na sala de aula, falar, vamos abrir então a nossa Bíblia. Naamã era o general, era o comandante dos soldados, mas ele era leproso e tal, e tal, e tal. Eles vão guardar o quê? Quase nada. Mas se você apresenta, e principalmente no final da aula, se você faz um chapéuzinho de dobradura com eles, gente, não precisa mais nada. Eles já estão ali e já vão guardar. Saber que Naamã era um soldado. Você era um general, que a história dele está na Bíblia, e contar toda a história dele, com certeza. Outro exemplo muito, muito simples que eu fiz para vocês. Esse aqui. Então, você não tem como imprimir, não tem impressora em casa. Eu recortei círculos, tá vendo? Colei no prendedor, tá? Fiz frente e verso. Um barquinho de papel também, que eles amam fazer barquinho de papel. Um barquinho de papel, tá? E você pode contar a história ou da pesca maravilhosa, tá? Que os discípulos estavam tristes porque não haviam pescado nada e tal e tal. Mas aí Jesus então falou para eles jogarem a rede do outro lado. Eles jogaram, pescaram muitos peixes e ficaram muito felizes. Você pode trabalhar também quando os discípulos estavam lá no mar e Jesus andando sobre as águas, pensaram que era fantasma, né? Também serve para essa história. Outra história, quando Jesus vai atravessar o mar com eles, né? O lago, vai atravessar o lago com eles e Jesus então está dormindo. De repente começa uma tempestade. Olha, a tempestade. Tá vendo? Imagens da internet que eu imprimi. Tá vendo? Fiz o palitoche, tá? E aí então Jesus se levantou, eles acordaram Jesus se levantou e eles seguiram em bonança, tá? Muito simples, isso, impossível. Esse aqui também eu quero mostrar para vocês que eu fiz. Eu fiz uma plaquinha com o nome Jesus, que ela é super útil. Para vocês, a imagem deve estar aparecendo espelhada, tá? Mas, ó, fiz a plaquinha com o nome de Jesus e essa plaquinha é super útil, né? A qualquer momento da ministração, você pode levantar a plaquinha e falar do nome de Jesus, certo? E o que eu já mostrei da tempestade, tá? O barquinho, eu usei uma caixinha, tá vendo? Com isopor, né? Para poder prender o palito. E esses discípulos aqui são imagens também que eu peguei no Pinterest, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, porque eu tenho elas salvas aqui. Então eu peguei do Pinterest e colei também no prendedor de roupa, tá bom? É isso. E Jesus, então, vamos ver se esse é Jesus. Jesus, então, estava dormindo. Olha. Vendo bem? Essa parte da frente em EVA. Se você não tem EVA, pode fazer em papel também, que fica bom, tá? Então, assim, eu trouxe esses recursos que são simples, mas que eles fazem a diferença na hora que você for contar a história. Deixa eu deixar ele aqui do ladinho.
Outro que eu fiz também, e esse eu amei fazer, foi também da pesca maravilhosa, eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham condição de ver a diferença dele. Vou colocar bem perto assim, ó. Também são imagens do Pinterest, mas olha aqui, eu fiz em 3D, tá vendo? Este é um pouco mais elaborado, porque não é só recortar a imagem e colar no papel, tá? Funcionaria da mesma maneira, tá bom? Mas eu sou daquelas que eu penso assim, que se a gente puder mudar, a gente vai mudar. Isso é criatividade, né? Simplesmente pegar ali, imprimir ou copiar e colar, sabe? Eu não gosto muito, né? Então eu sempre tô fazendo alguma coisa a mais nos recursos. E aí eu fiz esse, então, tá vendo? Olha, ele tá em 3D, ele cria essa profundidade. Vamos ver se tem outro aqui. Olha aqui, quando Jesus entra no barco, tá vendo? E eles amam quando você traz alguma coisa diferente, né? A história pode ser até assim, a mesma, porque algumas pessoas comentam comigo assim, quando eu vou dar aula, eu vou contar, por exemplo, a história de Davi. Quando eu começo a contar a aula, a história, eles já falam, Davi, de novo. E aí a gente começa a contar a história, tem aquele que vai na escola dominical, que sabe tudo de Bíblia, filhos aí de obreiros, né? Já sei o final, e vai e conta o final. Então, assim, se você tem um recurso diferente para a mesma história, é super válido, porque embora eles vão prestar atenção no recurso, a história vai ficar gravada, não é? Então é muito interessante e que nem eu falei, são recursos simples. E aí eu trouxe um elaborado também para mostrar para vocês. Eu tenho alguns, mas olha, eu trouxe esse que eu gosto bastante dele, vou colocar assim, é o Plano da Salvação em 3D. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, eu vou ficar de pé e vou colocar ele aqui para mostrar para vocês. Assim, ó. Tá vendo? É o Plano da Salvação em 3D. Esse já é um recurso que é um pouco mais elaborado. Então, o recurso visual, o recurso didático, ele pode ser, né? Porque quando a gente fala de recurso, ele não é só visual, como nós dissemos, né? Ele é um recurso didático, tá? E ele pode ser visual, pode trabalhar com a visão, com os 5 sentidos, tá bom? Então, esse aqui é um modelo de recurso um pouco mais elaborado, tá? Muito bem, então. E eu coloquei aqui, vamos continuar aqui então na apostila, diz assim, que a todo momento nós temos estímulos que objetivam chamar nossa atenção para determinados fins. Como eu disse, as propagandas, não é? Você tá ali na internet fazendo alguma coisa, de repente aparece ali alguma coisa para você, né? Então, assim, é o tempo todo, né, a gente recebendo estímulos que nos levam à curiosidade de saber do que se trata, o que é, enfim, o tempo todo. E na educação cristã, esses recursos também são fontes de motivação para o ensino, tanto para criança como para adulto, porque os adultos também gostam de ver recursos, né, recursos visuais, enfim. A pregação, a ministração, a escola, ela fica mais atraente. Não fica aquela coisa de só um fala, sabe? Muitas vezes cansativa. E muitas vezes, por ser cansativa, a gente acaba perdendo a atenção, principalmente das crianças, não é? As vantagens no uso dos recursos, então, tá bom? E eu não sei que horas são, parece que travou mesmo, né? Tô conseguindo ver que algumas pessoas estão assistindo, mas não chegou nenhum comentário para mim mais, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que tá tudo certo. Os recursos, então, de novo, né? Para quem chegou agora, essa é a minha primeira live, tá? Então, se tiver aí algum probleminha técnico, me perdoem, tá? Que a gente vai estar sanando esse problema para a próxima live, que vai ser na quinta-feira, tá bom? Então, os recursos. Por que é bom? Por que é interessante? Por que vale a pena investir o nosso tempo, investir financeiramente em recursos? Porque o recurso, ele desperta a atenção
da criança, né, ou do adulto, como eu já disse. Ele ressalta pontos importantes da aula ou da ministração. Ele auxilia, né, tornando a aprendizagem mais rápida, facilita a nossa comunicação com as crianças ou com o público, torna as aulas ou os cultos mais atrativos, aumenta a retenção de aprendizagem. A criança é capaz de lembrar mais do que ela ouviu, mais do que ela participou, do que aquilo que ela só ouviu. E ela dá segurança, o recurso também dá segurança na hora da ministração. Então, assim, vale muito a pena, sabe? Você investir o seu tempo, você investir recursos financeiros para fazer um recurso didático bom, sabe? Que venha ali deixar mesmo a sua aula mais atrativa. Vale muito a pena, não é? Porque, como eu disse, você chegar na sala de aula muito bem, ou no culto muito bem, vamos ler em Gênesis tal, e ler, pronto, sabe? Sem uma atividade, sem um louvor condizente com a ministração. Principalmente para as crianças, elas acabam perdendo o interesse, com certeza. E eu falo por experiências próprias. Como eu disse, esse curso, ele é uma troca de experiência, né? Então, aquilo que eu aprendi nesses quase 10 anos de Ministério Infantil, é aquilo que eu estou passando para vocês agora, tá bom? E ele também, por que eu falo que ele dá segurança na hora de ministrar? Porque até as pessoas mais tímidas se sentem seguras na hora de ministrar com o recurso didático em mãos. Então, a pessoa é tímida, mas ela tá ali segurando o recurso, mostrando o recurso e tal. Com certeza ela vai se desenvolver muito melhor, tá? E às vezes, como eu disse, né, as crianças reclamam, ai, de novo a mesma história, de novo a mesma história. De novo Davi, de novo Noé, que são os clássicos, né? Davi, Noé, Sansão. Mas experimente fazer a mesma história, né? Se caso tiver que acontecer isso acontece um pouco com quem acompanha a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, né? Porque a cada 2 anos as revistas elas se repetem, os temas se repetem. Então, às vezes você dá aula para uma criança esse ano, daqui a 2 anos a mesma criança vai ter a mesma aula e ela vai falar. E sem contar que assim, é desenho de Moisés, é o pai que conta a história de Moisés, é o livro de Moisés. Então ela já sabe a história de Moisés, o começo, o meio e o fim. É claro que a gente sabe que a palavra do Senhor ela se renova, não é? Então a gente pode também se renovar aí com os nossos visuais e não deixar sempre o mesmo, porque ela vai ver como que vai acabar, ela vai ver, já vai saber a sequência do visual, e quando você traz uma coisa nova, é diferente. E aí, então, eu trouxe para vocês um exemplo que eu quero passar para vocês. Então, essa aqui é a nossa caixa da história, tá? Se tiver espelhado, aqui tá escrito caixa de história. E aí eu sempre começo com as crianças assim. Claro que eu não uso essa caixa em todas as ministrações, ou culto, ou escola bíblica, tá? Mas eu sempre começo assim. Crianças, hoje eu trouxe a caixa da história. O que será que tem dentro dessa caixa? Aí eles vão falar, né? História e tal. Você já pode pegar um gancho e falar assim, eu trouxe uma caixa, a caixa da história. O que é que tem na caixa de sapato? Eles vão falar sapato. O que é que tem na caixa de camisa? Camisa. E nessa caixa tem uma história linda. E essa história é a história de uma mulher. Ai, mas essa mulher é uma história toda especial e você vai trabalhando com a criança, né? Essa mulher, ela era casada. A Bíblia não fala qual era o nome dessa mulher. Mas essa mulher, ela era casada, ela tinha 3 filhos. Os filhos dela eram Sem, Cã e Jafé. Me corrijam se eu estiver errada. Então, você vai contar a história da Arca de Noé, só que começando por um outro lado.
Claro que a gente não vai inventar nada sobre a esposa de Noé, a gente não vai inventar um nome para ela, não é? Mas a Bíblia nos dá pistas de como era essa mulher, não é? Então, por exemplo, essa mulher ela era casada com um homem, provavelmente ela era de idade avançada, não é? No tempo que essa mulher vivia, o povo era pecador, e aí então o Senhor mandou que o esposo dela construísse uma grande arca. Aí eles vão saber que é a história de Noé, só que você começou contando de uma outra maneira. E aí então, nos tempos dela, o Senhor mandou o marido dela. Quem sabe o nome do marido dela? Quando você falar que era para construir a arca, eles já vão saber que era Noé. Então, o marido dela foi construir uma grande arca, porque viria um dilúvio sobre aquele lugar. E todas as pessoas que não convidassem o Senhor Jesus, que não convidassem Deus, que não obedeciam a Deus, elas iriam morrer naquele dilúvio. Claro que você começou contando a história de Noé pela vida, pela esposa dele, tá? Nós não estamos saindo da Bíblia, veja bem. Assim você poderia ter começado a contar dos filhos dele. Eu vou contar a história para vocês de 3 rapazes e contar a história do que aconteceu, o desenrolar da história. Claro que se a gente começar contando através da vida da esposa de Noé, nós vamos terminar contando através da vida dela. Então, quando chegar lá no final da história da Arca de Noé, a gente vai falar, e aquela mulher então, ela pôde viver feliz com o esposo, com os filhos, com as noras, e aí dá o encerramento e dá o fechamento. Certeza que assim, eles não ouviram ainda a história da Arca de Noé contada por esse ângulo, não é? Então, é uma maneira da gente aí criar, né, e chamar mais a atenção deles, tá certo? E agora, então, eu não sei que horas são. A Nenê tá assistindo. Nenê, fala pra mim que horas são, por favor. Beijo, Nenê. Ah, eu quero mostrar pra vocês também. Trouxe pra mostrar. Olha só. Esses recursos visuais, eu já vou falar deles daqui a pouquinho. São feitos em EVA com caixinhas de leite, que a minha amiga Nenê, a Marlene Rodrigues, que tá aí nos comentários, fez e me emprestou. Vou falar deles já já. Muito bem, então. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre os 5 sentidos. E aí a gente já vai encerrar e na próxima aula a gente continua. Muito bem, então. Explorando os 5 sentidos. Em uma aula criativa, nós podemos envolver a criança através dos 5 sentidos, né? Na visão, através do flanelógrafo, né? Que é esse conhecidinho nosso, super usado, tá? Aí tem o clip chart, né? Tem através do DDoS. Eu não trouxe todos porque é muita coisa, mas se vocês tiverem dúvida de algum, me manda no comentário, ou por aqui, ou lá no grupo, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, nós temos o flanelógrafo, clip chart, DDoS, palitoche, que eu já mostrei, né? Os palitoches, tá bom? Fantoches, bonecos, quadro de cortiça, lousa, bexiga, data show, retroprojetor, materiais reciclados, fotos, varais, livros, revistas da EBD, né? Eu coloquei da EBD, mas pode ser uma revista que você tenha, de repente, que você vai falar e vai... vamos imaginar, do dilúvio você mostra uma foto de uma chuva, alguma coisa assim, tá bom? E os vídeos. E aí nos vídeos eu quero ressaltar uma coisa, que o vídeo, ele tem que fazer parte da aula, tá? Então, por exemplo, não adianta a gente chegar na classe ou no culto e falar, olha, hoje a gente vai... Desculpa, esbarrei no celular. Olha, hoje a gente vai... Eu vou contar para vocês uma história de Sansão, a história de Sansão. E aí contar a história de Sansão ou então colocar um filme, um desenho que não tem nada a ver, tá? Então, assim, vídeos na sala de aula, ele é um aliado nosso, desde que tenha aí uma finalidade
evangelística, tá? Não é porque a aula acabou mais cedo, eu tô com tempo, o culto ainda não acabou, tô na sala com as crianças, vou pôr um desenho para eles, tá bom? Então tem que ter, assim, tem que criar um link do vídeo com a aula que a gente está ministrando, tá bom? Ou os objetos que nós temos em mão também, tá? Às vezes a gente não tem como criar aí alguma coisa, não tem tempo, ou enfim, né? A gente pode usar aquilo que nós temos em mão. E eu vou contar para vocês uma experiência. Teve um dia que eu fui, preparei uma aula e a aula era de Zaqueu. E preparei a aula durante toda a semana, estava tudo certinho. Só que quando eu fui ministrar, o que aconteceu? Esqueci os recursos na minha casa e não tinha como voltar. Não tinha como voltar para pegar. E eu, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? E aí, então, eu abri o armário da sala. E lá no armário tinha uma latinha com lápis de cor. Eu falei, é por aqui que eu vou, né? Nesse caminho que eu vou. Peguei, então, um lápis de cor. Peguei um lápis de cor branco. Peguei um lápis de cor pequenininho, né? Que já estava gasto, usado. E contei a história de Zaqueu. O lápis branco representando Jesus, aquele lápis pequeno representando Zaqueu e os outros lápis, então, representando ali a multidão. Dei a minha aula, eles entenderam, no final emprestei o lápis para eles pintarem e foi tudo bem, graças a Deus e pela misericórdia do Senhor, mais uma vez, o Senhor me capacitou e aí me deu uma estratégia, né? Então, você também tem alguma coisa ali em mãos, você pode estar usando também, não tem problema não, tá bom? Isso tudo na visão, tá certo? A audição, né? Os sons, por exemplo, de novo você vai pregar sobre Noé. A gente tem uma facilidade muito grande, porque a gente pode gravar os sons que a gente quer. A gente pode gravar som de chuva, som de bicho, som sei lá, da natureza, de vento, entendeu? Então, se você levar esse recurso para a tua sala de aula e você falar, olha, e o vento começou a soprar e os discípulos estavam com medo e você liga o som do vento, da tempestade para eles ouvirem. Isso vai trazer eles vão imaginar, eles vão entrar na história, porque a criança ela é muito do concreto. Uma coisa é você falar medo e eles atravessaram o rio e começou a chover, Uma coisa é você falar isso, outra coisa é você levar um recurso dos discípulos com medo e eles no barco e de repente começou uma chuva muito forte e tal. E eles então vão ali entrando na história, imaginando, vai ajudar muito mais eles assim a participarem, né? A entenderem, a terem a compreensão. Então, a gente pode gravar no CD hoje em dia nem existe mais, né? Mas no pendrive, ou levar no celular, salvo no celular, pode ser instrumentos musicais ou os sons do próprio corpo, tá? Então, de repente, Jesus chegando na casa de Lázaro e de Maria, não é? Então, você pode estar usando aí sons do próprio corpo, tá certo? O olfato, tá? Através de perfumes, cheiro de alimento, que pode ser fruta, legumes, pão, etc. Só tomar cuidado quando o cheiro for muito forte e pode, assim, causar alguma irritação nas crianças, tá bom? Então, por exemplo, cheirinho de bebê. Eu tenho esse cheirinho de bebê que eu gosto muito. Eu fiz, né, uma essência que eu tenho aqui, que eu fiz. E antes de começar a aula, quando eu vou contar a história, por exemplo, de Moisés, quando foi deixado no cestinho no rio, ou de Samuel, ou de algum bebê da Bíblia, né? Eu espirro, né? Antes deles chegarem, eu espirro na sala. Quando eles chegam na sala de aula, já tem aquele cheirinho de bebê. E aí eles já começam, tia, que cheirinho de bebê, que cheirinho de bebê. E aí então eu entro na história de Samuel. Aí você não tem como fazer essa essência que eu fiz, enfim, você pode usar o nosso amigo aromatizador de perfume de ambientes, tá vendo?
que tem várias opções, né? De repente você vai falar do Jardim do Éden, você pode escolher uma essência floral, tá? De repente você vai falar do bebê, você pode escolher o cheirinho de bebê, enfim. As frutas, eu deixei aqui algumas referências, por exemplo, lá em 2 Samuel, do 16, no capítulo 16, no versículo 1, conta a história quando Davi encontrou Ziba, que era o empregado de Mefibosete. E Ziba então estava ofertando para Davi jumentos e pães e tal, e uvas. Você pode levar uma uva, de repente, colocar em algum recipiente que eles possam só sentir o cheiro e você não mostrar o que é, para eles tentarem acertar o que é uva, não sei o que, e contar a história. Isso já vai trazer a criança, já vai trazer a atenção da criança para a história que você vai contar, tá bom? E aí então, quando a gente fala de pecado, eu gosto sempre de falar que assim, não precisa levar nenhum cheiro ruim, tá? Só da gente perguntar, o que você acha que tem o pior cheiro do mundo? Eles vão falar. Eles vão falar do chulé, eles vão falar do não sei o que, e esteja preparada, porque se a gente perguntou, eles vão responder. Então, estejam preparadas, tá bom? E o tato. As crianças são curiosas por natureza, e como eu disse, elas são muito do concreto, tá? Elas vão reter muito mais o aprendizado se ao final elas puderem manusear os objetos. Por exemplo, vamos ministrar sobre o semeador, tá? E que tal, no dia que você for ministrar sobre o semeador, você levar potinhos e levar saquinhos com terra? E fazer ali uma plantinha, você pode levar a suculenta ou mesmo uma semente, né? Para eles cuidarem em casa. Eles gostam de manusear, tá? Argila, você vai falar lá de quando Deus mandou o profeta descer na casa do oleiro. Leva argila, manuseia com eles a argila. Ou mesmo quando Deus criou o homem do barro. A argila também pode te ajudar aí e fazer com que eles retenham muito mais. Este aqui é um tecido, eu não sei o nome desse tecido, mas ele é um tecido de pelinho, tá vendo? Eu comprei para ministração da história de Esaú e Jacó. Quando Jacó ele vai falar com o pai dele, o que ele faz? Com a ajuda da mãe, ele mata um animal e ele usa o pelo do animal para poder pôr no braço. Então eu mostro para eles. Não é muito mais fácil eles entenderem dessa maneira do que eu chegar e falar, olha, ele matou um animal e pôs o pelo no braço dele. Então assim, muito mais fácil eles guardarem, né, assimilarem. E aí depois você pode dar para eles e eles passarem a mão, enfim, né, e circular pela sala. E aí nesse caso, então, a gente tem que ter muito cuidado com os objetos, né, ou com visuais que podem machucar. Por exemplo, visual que tem assim partezinhas pequenas, principalmente para as crianças menores que podem estar colocando na boca, então a gente tem que evitar e ficar atento com relação a isso, tá bom? E o paladar, tá? As crianças também podem ser motivadas através do paladar. Como eu disse, você pode levar uma fruta. Aí eu coloquei algumas referências, né? Das ervas amargas, suco de uva, as águas amargas de Mara, uvas passas, pastas de figo, são todas coisas simples, tá? Que a gente pode aí conseguir com facilidade para levar para a sala de aula, para a gente poder, para estar nos auxiliando aí na hora da ministração, tá certo? Eu contei uma vez a história da Páscoa e eu fiz então uma erva amarga mesmo, né? Não lembro qual erva que era, não lembro, acho que era almeirão, que é muito amargo. Eu fiz, refoguei ali sem sal, sem alho, sem nada, só para eles sentirem mesmo o amargor, né? Levei para eles e fiz umas bolachinhas também sem fermento. Pensa que eles amaram e assim, depois eles comeram e foi assim muito bom mesmo, né? E eu tenho certeza que eles guardaram no coração.
Aí, outra coisa, por exemplo, a gente usando, né, essa estratégia, por exemplo, do cheirinho do bebê, né? Do cheirinho do bebê. Vocês não acham que quando a criança, que lá na sala de aula ou lá no culto, sentiram esse cheirinho, quando eles forem visitar algum bebê e sentir esse cheirinho na casa, eles não vão assimilar? Eles vão assimilar, né? Eles vão assimilar e eles vão lembrar daquilo que foi ministrado, tá certo? Eu coloquei aqui uma observação que os sentidos, os 5 sentidos, eles nos remetem a situações já vividas. Exemplo, o cheiro, a música, o paladar, né? Nós podemos usar todos eles, todos os sentidos para a fixação da palavra. E toda vez, como eu disse, que uma criança viver novamente aquela situação, por exemplo, você vai contar uma dessas histórias aí, né? A de Ziba mesmo. E aí, então, você vai levar uma uva, você vai levar um cacho de uva. Eles vão lembrar. Isso vai ficar guardado na mente deles. Pode ser que ali não seja instantâneo, mas eles vão lembrar. Quando eles comerem a uva, quando eles provarem a uva, quando sentirem o cheiro de uva, aquilo vai estar guardado na lembrança deles. São as lembranças afetivas, né? Que tá tão na moda hoje em dia, não é? Bom, essa foi a nossa primeira aula. Como eu disse, eu acho que teve aí algum problema, eu não estou recebendo os comentários e não sei que horas são também agora, né? Mas a gente vai encerrar aqui e aí na quinta-feira, então, nós vamos retornar já começando com a importância, tá? Dos recursos visuais. Essa foi a nossa primeira aula. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, clica no link que nós vamos deixar e entra lá no grupo, porque essa aula, essa live que nós estamos dando hoje, ela faz parte do curso Ministrando com Criatividade do site Glorinha Ensina. Esse curso ele é 100% gratuito, 100% online. As aulas vão ser ministradas às terças e quintas-feiras, no horário das 8 às 8h30, tá? E todo o material de apoio, apostilas, esboços de lições, moldes, todos vão ser postados lá no grupo. Então é importante que você assista às lives, mas também que faça parte do nosso grupo lá no WhatsApp, tá bom? Então essa foi a aula, eu sou grata a Deus pela sua vida que ficou até o final. Essa aula vai ficar gravada aqui na nossa página. Caso você perdeu aí algum conteúdo, pode assistir a qualquer hora que você quiser. E se você conhece alguém que é do Ministério Infantil, trabalha no departamento infantil, ou não, que seja professora, professor da rede secular, mas que precisa ter aí esse start de criatividade, vamos dizer assim, convida, compartilha o link, né? É muito fácil compartilhar e nós esperamos vocês na próxima aula, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. E foi uma alegria muito grande participar com vocês. E eu espero que na próxima live tudo esteja funcionando muito bem, tá?